Família, família, almoça junto todo dia e nunca perde essa mania. Hoje, pessoal, o papo é sobre família. Não só família tradicional, a gente teve aí há pouco tempo o Dia dos Pais, eu estou trazendo assuntos relacionados ao Dia dos Pais, mas para a gente falar sobre novos modelos, sobre novos arranjos familiares, e o meu convidado de hoje é o Guilherme Gobato. Ele é um consultor em diversidade e inclusão, ele está à frente aí da consultoria chamada Diálogo Entre Nós. O papo vai ser muito bacana, segura aí que a gente volta depois da vinheta. Almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa... O mundo sofreu uma série de transformações e a sociedade, pouco a pouco, começa a incorporar e começa a aceitar novos modelos familiares. A gente passou o Dia dos Pais recentemente aqui e acho que ainda o mês de agosto ainda é um bom momento para a gente falar sobre esses novos modelos. Eu queria que você me contasse um pouco aí, falando sobre as novas famílias. Eu sei que você também trabalha muito com números, enfim, conta um pouquinho para a gente como é que é essa realidade de Brasil. Você sabe, Cláudio, que o que você trouxe de um conceito tradicional de família, aquela família tipo margarina, né? Um pai, uma mãe e filhos ao seu redor, na verdade não representa a maioria dos arranjos familiares no Brasil. A Pesquisa Nacional de Amostragens Domiciliares, a PNAD, de 95, nós estamos em 2020. Se você considerar uma realidade de 1995, 25 anos atrás, ok, 58% das famílias estavam com esta formação, digamos, tradicional, entre aspas. Só que hoje, em 2020, a maioria dos arranjos familiares não correspondem mais a esta formação entre um pai e uma mãe. 58% das famílias brasileiras são mononucleares ou não correspondem a este conceito tradicional, a este conceito margarina. Em 1995, a maioria era este conceito de margarina. E o que nós queremos dizer com relação a esses dados? Famílias, pessoas, é algo que é um conceito muito móvel na sociedade, reflete condições sociais, reflete condições de afeto, de respeito, que nos atravessam enquanto pessoas expostas a demandas, a usos e costumes. Então, pouco importa, na verdade, se você é criado por uma mãe e mães, famílias chefiadas por mulheres no Brasil, são muito significativas. São quase 40%, né? Ou 40%, alguma coisa em torno de 40% de famílias chefiadas exclusivamente por mulheres, né? 11 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o IBGE e DIEESE, 2019, 11 milhões de pessoas vivem em lares chefiados unicamente por mulheres. Um outro ponto, e você acha que essas mulheres, dentre tantos marcadores sociais, não são apenas necessariamente heterossexuais, podem ser mulheres lésbicas, podem ser mulheres bissexuais, podem ser mulheres, inclusive, trans, e não há nenhum problema em relação a isso. O problema é você não aceitar um fato que existe, de fato, na sociedade. E, fundamentalmente, nós, pessoas LGBTs, que constituímos famílias, entenda famílias para além de termos ou não filhos, famílias onde há respeito, onde há amor, pouco importa. Nós queremos, fundamentalmente, respeito. Tem nada a ver com orientação sexual, né? Conta um pouquinho para a gente como é que você vê essa definição do que é família do ponto de vista seja biológico, seja social. Queria começar te endereçando, lembrando um vídeo da Maite Schneider, que foi sua convidada muito recentemente aqui no canal, queridíssima Maite, em que ela publicou acho que na penúltima semana de julho, se não me engano, no LinkedIn dela. E ela brincava ali que família, ela trazia uma definição sobre família segundo a química, família segundo a biologia. Eu até anotei aqui algumas considerações muito animadas que ela trouxe. Tem a família tradicional, tem a família parental, tem a família monoparental, tem a família comunitária e até a família real. Tem também a família arco-íris, a família contemporânea e a Sagrada Família. Fundamentalmente, nós falamos de uma construção
social, por usos e costumes, no modelo hétero, cis, branco, patriarcal. Hétero porque é a orientação sexual tida como padrão. Cis porque é a identidade de gênero cisgênera tida como padrão. Branca porque é o padrão tido como dominante. E patriarcal porque performa na figura do homem muitos dos papéis de liderança, de provimento do lar, de educação. Cara, mas fundamentalmente, família é porto seguro, é onde há respeito. Quando a gente fala de família, eu acho que a gente está falando basicamente de 4 coisas aqui, ou 3 coisas: o amor, afeto, enfim, a gente pode chamar de amor ou afeto, carinho e o cuidado. E nada disso entrava para mim naquela história de macho do século XXI, né, do século XX. Nada daquilo entrava naquela caixinha dos homens. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente pensa esse papel de homem, eu prefiro hoje lembrar mais de pensar no papel de ser humano. E aí, quando a gente pensa no papel de ser humano, essas qualidades do afeto, do carinho, do cuidado, devem estar presentes na vida de todos nós, independente do gênero, independente de orientação sexual, né? Mas é um papel que a gente não por uma construção social, a gente não permitia, ou a gente não incluía esses atributos na caixinha do homem, né, Guilherme? E acho que ainda bem que a gente também vive um momento onde a gente discute gêneros e que a gente vive um momento de discutir também esse papel de homem na sociedade, né, Guilherme? E aí é muito interessante que a gente fale sobre o cuidado, como você trouxe, que a gente fale sobre o amor, como nós trouxemos, que a gente fale sobre respeito. E isso, para além de você ser um homem heterossexual e eu, um homem gay, para além de nós temos amigas e amigos que se identificam como homens trans e como mulheres trans, nós estamos falando, antes de qualquer rótulo de sociedade, sobre pessoas. E amor transcende qualquer rótulo, qualquer marcador social em termos de diversidade. E aí, a Natura resolveu escolher alguns personagens, alguns pais. Se não me engano, estava lá o Babu, aquele ator que participou recentemente do Big Brother, acho que é Emicida também, se eu não estou enganado, e o Tami Miranda, que é, né, filho da Gretchen, antes mulher, agora um homem trans. E aí o comercial, obviamente, não era sobre o Tami, nem sobre a orientação sexual dele. O comercial era sobre Dia dos Pais e sobre exatamente isso que a gente falou: afeto, carinho, cuidado, né? Que não tem nada a ver com gênero, mas é lógico que a polêmica foi enorme e choveram manifestações nas redes sociais para dizer que aquilo não estava errado, para dizer que vamos fazer boicote à marca, não vamos comprar mais o perfume da Natura. Eu queria que alguém aqui, se alguém quiser comentar depois, quando assistir o vídeo, me explique por que a gente não pode considerar o Tami como pai. Ele faz parte do registro de nascimento da criança. Já começa por aí, né? E ele se identifica como gênero masculino, que talvez nem fizesse tanta diferença assim nesse caso, mas como a gente está falando de Dia dos Pais, a gente está falando disso. Só para lembrar, é interessante como as pessoas ficam mais indignadas com o fato da Natura usar entre outros exemplos, um homem trans para o Dia dos Pais, para homenagear o Dia dos Pais, mas ficam menos indignadas com coisas como os pais que abandonam seus filhos, ou antes disso, né? Os homens que obrigam as mulheres, eventualmente, a nem terem os filhos, depois as mulheres querem ter o filho, esses homens não assumem. A gente tem 5,5 milhões de brasileiros hoje, ou seja, isso dá 2,5% da população, que não tem sequer um registro de um pai biológico, porque quando a gente, é óbvio, na biologia, quando a gente faz um filho, tem um pai e tem uma mãe, né? Não tem o registro de um pai biológico nesse registro,
E eu fui dar uma pesquisada aí, e número de casos de pensão alimentícia pendentes na justiça. E a gente tem uma média aí de 110, 120 mil casos parados na justiça de ações de pessoas, de pais que eventualmente não pagam nem a pensão alimentícia. Isso não gera revolta em ninguém. Por quê? O Tami Miranda, que é um homem trans, que é um pai na certidão de nascimento do seu filho, que provê respeito, que provê amor, que provê cuidado, que provê valores. Agora, ele não pode. Não, desculpa. Eu, como homem cis, me sinto representado por ele, um homem trans, criando seu filho. E está tudo bem. E está tudo bem. Pessoas podem não concordar, ok. Mas assim, mas casos de ódio, casos assim, isso está errado. Errado ou certo são juízos de valores. Ninguém levanta a bola de que pais biológicos de seus filhos não estão ali contribuindo afetivamente, com cuidados, para criar para muito além de eleitores, cidadãos. E aí vem esse modelo margarina, esse modelo hetero-cis patriarcal e fala, não, pessoas trans, não, pessoas LGBT em geral não podem criar seus filhos. Amigo, amiga, a gente está provendo respeito, a gente está provendo amor. Desculpa. Nesse caso da Natura, por exemplo, eu nem recrimino se as pessoas vão falar assim, olha, vamos fazer boicote à marca. Tudo bem, se não está de acordo com os teus valores, os valores não são universais, né? Os valores são individuais. Lógico que a gente pode, como você falou, dentro das nossas crenças, a gente pode até definir o que acha certo, o que é errado. Então, você querer boicotar a marca, não está de acordo com seus valores, ok. Agora, você fazer ataques homofóbicos em relação ao cidadão que está ali, só foi contratado ali para fazer parte da campanha, quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Tudo bem, pode ser uma oportunidade até para você expressar, falar, isso aí está errado. Esse negócio da marca chamar um pai que não é pai, mas por que não é pai? Né? Essa é a questão, né? Sim. E nesse ponto, eu acho que sempre cabe, Cláudio, nós sermos coesos e coerentes, né? Então, nos questionarmos do porquê nós não aceitarmos e destilarmos ódio sobre pessoas aparentemente diferentes da gente. Então, quais são as razões disso? Nós somos todos peças movidas por um sistema racista, por um sistema LGBT transfóbico, por um sistema capacitista, que é o termo que reúne as práticas preconceituosas contra pessoas com deficiência, por práticas machistas. Então, quando você configura e vai recebendo esses casos de ódios, para muito além do não concordar, essa não concordância gera uma intolerância, é algo insuportável para pessoas que destilam ódio. Aí você percebe o seguinte, ok, se essa pessoa, no caso, destilando ódio contra homens trans, mulheres trans, contra pessoas LGBTs que constituem famílias, onde há esse tipo de ódio LGBT-fóbico, também há uma porta aberta para machistas, para racistas, para tantos outros preconceitos que não nos ajudam em nada, absolutamente em nada. Você não aceitar, você não concordar, se você tiver uma cabeça aberta, em algum momento você pode até mudar de opinião, mudar até de valores, está tudo bem, né? Esse não é complicado. Agora, realmente, esse desrespeito e querer impor a sua visão de mundo para todo mundo. Uma verdade absoluta, né, Cláudio? Isso é que eu acho mais complicado. Muitas vezes, muitas pessoas acabam já passando por problemas sociais, violência, enfim, gravíssimos, já em função desse preconceito, dessa não aceitação dentro das próprias famílias, né? Quer dizer, a gente não aceita o Tami como pai, mas a gente eventualmente pode aceitar que um filho seja expulso de casa porque é homossexual. A gente não quer dizer o que é certo ou errado, mas como você falou, não é coerente.
não é coerente, Cláudio, não é coeso. Então, assim, se você, assim, não vamos nem nomear assim, religiões ou ideologias políticas, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de fundamentalmente de valores humanos e pessoas que se reproduzem, pessoas que criam crianças, pessoas que, a priori, deveriam ser, digamos, convidadas a sempre exercer posturas afetivas, de respeito, fundamentalmente. Tem tantos e tantas filhos e filhas que não têm pai, que não têm sequer mãe, que vivem em lares de adoção. Cara, expulsar um filho, uma filha de casa, porque é gay, porque é lésbico, porque se identifica com uma pessoa trans e tal, o preconceito, ele zera a sua visão, ele te deixa cego, cara. Assim, é impressionante que a gente passa. A nós são impostos papéis sociais, impostos, nós não nos damos conta disso, que faz o seguinte, ok, filho gay, para mim, é filho morto. Cara, não dá. Tá falando, você rompe, e a gente está falando de vidas, de narrativas. É um assunto muito caro, é um assunto muito importante, e a gente mexe com pessoas fundamentalmente, Cláudio. A gente só procura respeito.